Amém. Pode se sentar um pouquinho. Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens. O pessoal vai me ajudar com a projeção. Essa nova série de mensagens se chama Caminhando e Cantando. Todo mundo comigo? Caminhando e cantando. Por quê? Ela está embasada nos Salmos de Romagem. Daqui a pouco eu quero explicar para você de uma forma mais objetiva. Os Salmos de Romagem eram salmos que eram cantados enquanto o povo de Deus se dirigia a Jerusalém. Quais são esses Salmos de Romagem? Do 120 até o 134. Portanto, fica um desafio para você aqui, igreja amada do Senhor Jesus. É muito importante que ao longo desse mês você leia esses 15 salmos. Obviamente nós não pregaremos em todos, nós vamos selecionar alguns para compartilhar com você. Mas se você ler, você vai ser muito abençoado, porque esses salmos falam por demais ao nosso coração. Quem aceita esse desafio aí? Aleluia! Ai, povo valente, hein? Amém? Amanhã aquela leitura, hein? Amém, Adriano? Aí, ó. Vou começar a chamar o povo pelo nome agora aqui de cima, hein? Amém, Gilmar? Pensando que é, rapaz. De olho, hein? É isso aí, gente. Vamos lá, então. Hoje nós vamos meditar. Eu gostaria que você se colocasse em pé, para você me ajudar com a leitura. Que Deus fale ao nosso coração, assim como o nosso presbítero orou. Amém? Hoje nós vamos meditar no Salmo 121. Salmo 121, do versículo 1 ao versículo 8. E eu gostaria que você me ajudasse na leitura. Leremos de uma forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Salmo 121 será projetado aqui para você. Caso você queira acompanhar pela projeção, sinta-se à vontade. Caso você queira acompanhar pela sua Bíblia, também. Começando, assim nos fala a palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Pode se assentar. O John Piper recentemente passou por uma luta muito grande. Travou uma luta contra o câncer, e ele escreveu um livro falando a respeito da sua trajetória, a respeito da sua luta contra essa enfermidade tão letal. E esse livro fala a respeito da pedagogia de Deus, a maneira como Deus usa o sofrimento para que possamos nos aproximar dele, a maneira como Deus cuida das nossas vidas quando nós sofremos. E tem uma frase do John Piper nesse livro, que está projetada para você, que nos fala a respeito de confiança. Assim nos diz: esperar no Senhor significa recorrer a Ele, em vez de recorrer antes ao homem. Então, pacientemente confiar que Deus agirá em seu tempo. Essa frase nos fala a respeito de duas questões importantes. A primeira, que eu e você devemos recorrer ao Senhor. Sempre que nós enfrentamos alguma dificuldade, seja ela qual for, nós devemos buscar a presença de Deus. E a segunda, que nós devemos priorizar a presença de Deus. Nós podemos recorrer às pessoas que estão à nossa volta, mas em primeiro lugar, nós devemos buscar a presença de Deus. Isso ficou claro para você? Se você está aqui nessa manhã, se você é um peregrino, se você está caminhando,
E se você tem enfrentado ao longo da sua caminhada alguns perigos, algumas adversidades, algumas lutas específicas, eu gostaria que você guardasse isso. O nosso coração muitas vezes fica agitado, fica inquieto, e nós queremos resolver essa questão o quanto antes, e por isso nós não buscamos a presença de Deus como deveríamos buscar. Por isso, quando nós olhamos para essa próxima tela, ela nos ensina a respeito dessa confiança que nós devemos depositar no Senhor. A pergunta que surge é: em quem eu e você confiamos? Será que de fato nós confiamos no Senhor? Porque há uma grande discrepância entre acreditar e confiar. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus e não participam de uma igreja como a nossa, porém não confiam no cuidado de Deus. Ou seja, eu e você confiamos no Senhor de uma forma profunda, de uma forma plena, de uma forma consistente. Será que nós vivemos a palavra de Deus, quando ela nos diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que Ele deve ser a nossa fonte de segurança, que nós devemos confiar em Deus, no dia bom, no dia ruim, e que nós devemos entender que Ele é o nosso socorro bem presente. Basicamente a ideia, quando nós estamos em uma avenida, nós ouvimos o som bem forte de uma sirene, de uma ambulância, e aquela ambulância precisa chegar no seu destino o quanto antes. O bom motorista, ele encosta o seu carro, porque ele zela pela vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos essa temática, que Deus é o nosso socorro, que Ele de fato está conosco, e o tempo de Deus, o kairós de Deus, é oportuno. Portanto, minha irmã e meu irmão, você que aqui está, quando nós olhamos para as Escrituras, nós devemos entender que nós temos que promover essa transição. Qual transição? A transição de viver uma dificuldade e, consequentemente, confiar no Senhor de uma forma profunda, de uma forma consistente. Essa semana eu conversei com uma família muito querida, que está passando por uma dificuldade, e no final da conversa, uma pessoa me falou a seguinte coisa: eu estou com medo do que irá acontecer daqui para frente. O medo é essa realidade que todos nós estamos sujeitos. E eu trabalhei com essa família justamente essa ideia, que nós devemos colocar em prática aquilo que nós encontramos nas Escrituras. O medo faz parte da nossa caminhada, porém, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E se você olhar um pouquinho comigo, para eu explicar para você a temática, o envolvimento dos salmos de romagem, você pode encontrar também salmos de degraus. Por quê? Segundo muitos estudiosos, quando o povo de Deus, em uma grande procissão, em uma grande quantidade de pessoas, quando eles chegavam em Jerusalém, de uma forma específica em Sião, a palavra Sião significa morada do Deus Altíssimo, onde era o local da adoração, nós tínhamos ali 15 degraus, representando os 15 salmos. E em cada degrau nós tínhamos uma frase relacionada àquele salmo de uma forma específica. A palavra salmo no hebraico significa oração cantada. Eu vou ilustrar isso para você. Olha para mim aqui, por favor. Oração cantada. Você pega uma folha em branco ou pega o seu computador e você vai escrever a sua oração. A palavra salmo significa oração cantada. Pode ser uma oração de gratidão, pode ser uma oração de petição, pode ser uma oração de lamento e daí por diante. Mas basicamente você pega uma folha em branco e começa assim: Senhor, eu te agradeço por esse primeiro dia de outubro, pela graça do Senhor, eu acordei bem, a minha família se encontra guardada e protegida pelo Senhor. Senhor, ao longo desse dia, me proteja, me livre de todo mal, pois eu quero chegar ao final desse dia e eu quero declarar: feliz é o homem que em ti confia. Isso é salmo. Isso é oração cantada.
Isso é você amanhã pegar a sua folha em branco, escrever o seu salmo e compartilhar com as pessoas, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Eles estavam caminhando em direção a Sião, porque ao longo de cada ano nós tínhamos 3 festas: a festa da Páscoa, que simbolizava a libertação do povo do Egito depois de 400 anos na escravidão. Agora eles estavam caminhando em direção à terra prometida. A festa da colheita, que era relacionada à gratidão pelo sustento que Deus promovia ao seu povo, e a festa do tabernáculo, porque durante o deserto eles habitaram em tendas, onde ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus em meio ao seu povo. Uma vez por ano eles subiam para esta festividade, e eles subiam cantando e adorando ao Senhor. E o Salmo 121 nos fala a respeito de uma fé inabalável, nos fala a respeito de confiança, nos fala a respeito da fidelidade de Deus e da proteção que somente Ele pode nos conceder. Também nos fala a respeito de esperança, que Deus é a nossa esperança. E por fim, Ele nos ensina que Deus é o nosso socorro. Mas eu gostaria muito que você guardasse essa expressão aqui, ó. O salmista estava olhando fixamente para o Senhor. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o Salmo 120 e quem escreveu o Salmo 121. Algumas pessoas vão dizer que é Davi, outras pessoas não. Mas o que nós sabemos é que ao longo desse salmo, o salmista está olhando para o Senhor. E com isso nós aprendemos algumas questões que são importantes. A primeira, eu gostaria que você repetisse isso: além dos montes. Repita isso comigo: além dos montes. Pela última vez: além dos montes. O salmista nos diz no versículo 1: eleva os olhos para os montes. Guarda consigo essa ideia. Eles estavam caminhando em direção a Sião, a Jerusalém, passando por cenários perigosos. Durante a caminhada, eles viam muitos montes, e eles olhavam para os montes, porém o olhar deles estava além dos montes. E com isso nós temos uma analogia que eu até gostaria que você abrisse. Se você abrir comigo aí no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 29. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 29. Você vai entender a respeito dos 450 profetas de Baal. No alto dos montes, na antiguidade, se adorava Baal, que era o deus da fertilidade, que era o deus da tempestade. As pessoas adoravam Baal no Monte Carmelo, no cume do Monte Carmelo. Em um dado momento, o profeta Elias, o profeta começa a confrontar os falsos profetas, os profetas de Baal, e ele promove uma dinâmica dizendo: olha, amanhã pela manhã nós vamos acordar, nós vamos levantar um altar, e nós vamos colocar nesse altar alguns novilhos. E os 450 profetas de Baal, se você olhar comigo o versículo 27, você vai entender isso. E as pessoas irão começar a clamar aos 450 profetas de Baal, para que de fato o fogo venha do céu e consuma o altar. E eu vou deixar vocês começarem. E o texto nos diz que eles começaram a clamar logo pela manhã, chegou ao meio-dia. Você está com o texto aí? Chegou ao meio-dia, nada aconteceu, e o profeta debochado começou a dizer: eu acho que Baal está dormindo, né? Eu acho que ele foi viajar. Eu acho que ele não está ouvindo. O profeta começou a zombar de todo aquele cenário, que também eram os profetas de Jezabel. Depois, o profeta, um homem de Deus, clamou, e consequentemente o fogo desceu do céu, consumiu o altar, e todos reconheceram que de fato o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Portanto, quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes,
Ele está dizendo: o meu socorro não se encontra no topo do monte, o meu socorro não se encontra em Baal, o meu socorro se encontra no Deus verdadeiro. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes eu e você estamos com a nossa visão embaçada, e muitas vezes eu e você não estamos olhando para o local correto. Você consegue entender isso? Você consegue entender que muitas vezes nós estamos olhando para o local errado, estamos com a nossa vista embaçada e, consequentemente, nós deixamos de acreditar no agir de Deus, deixamos de acreditar no milagre de Deus, deixamos de acreditar no cuidado de Deus, porque nós estamos olhando para uma estrutura e não estamos olhando para o Senhor. Olha comigo esse texto. Esse texto, essa semana nós conversamos a respeito dele, nessa semana que passou, na nossa célula dos casais. E eu gostaria que você lesse esse versículo aqui, bem forte, porque ele fala justamente a respeito do olhar. O salmista está dizendo: eleva os olhos para os montes, o meu socorro se encontra lá? Óbvio que não. O meu socorro se encontra em Baal? Não. O meu socorro se encontra no Senhor. Isso nos ensina a respeito de onde eu e você estamos olhando. Leia comigo bem forte aqui, vamos lá? Ah, nosso Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá estava passando por uma grande dificuldade, hein? 3 exércitos se levantaram contra Josafá. Josafá, tomado pelo medo, pela angústia, ele ora, ele clama ao Senhor, ele jejua, e consequentemente ele olha para quem? Ele olha para o Senhor. E ele diz: ah, Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que se eu olhar para o Senhor, as coisas irão acontecer. E depois, quando nós continuamos a ler esse texto, nós percebemos que os inimigos, os moabitas, eles acabam se confrontando entre si, e Deus concede vitória ao seu povo. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para você nessa manhã: talvez você está olhando só para as dificuldades, hein? Talvez você está olhando de uma forma limitada, somente para o cume do monte. É basicamente a ideia do pai que estava com seu filho. Eles viram um avião passando no céu, e o filho falou: pai, Deus é tão pequeno, Deus é tão pequeno que ele é do tamanho daquele avião. E aí, o pai, no dia seguinte, levou o seu filho no aeroporto, e agora próximo do avião, falou para o seu filho: filho, qual o tamanho desse avião? E o filho disse: gigante, papai, enorme. E o pai então se vira para o filho e diz: a partir do momento que nós nos aproximamos mais de Deus, nós reconhecemos a grandeza dele. Talvez a sua vista está embaçada. Meu irmão, Deus está falando com você. Se você está aqui, minha irmã, lutando com seu filho, se você está aqui, meu irmão, lutando com seu casamento, se você está com dificuldade financeira, se você está com alguma luta na saúde, detalhe, quero abrir um parênteses aqui, viu? Ao longo desses últimos 15 dias, eu tenho acompanhado pessoas da nossa igreja, pessoas que estão aqui, que estão passando por lutas gigantescas na saúde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, se você está aqui enfrentando alguma dificuldade, se você é um peregrino, se você está caminhando e você olha: de lá vem o meu socorro. Não! O nosso socorro se encontra além dos montes. Nós devemos olhar para o Senhor. O último exemplo disso, basta você lembrar quando Pedro estava caminhando sobre as águas. Você se lembra disso? Mateus capítulo 14, versículo 30, está aí na sua Bíblia. Pedro, tomado de coragem, destemido, falou para o Senhor Jesus: eu quero ir contigo andando sobre as águas. E Jesus disse: pode vir. E Pedro começou a andar e estava indo bem. Mas em um dado momento, ele começou a reparar na força do vento, e ele começou a
sucumbir. Olha como Deus é bom. Olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus desce do barco, anda sobre as águas, vai até Pedro, estica a sua mão e salva Pedro. Nós não podemos olhar somente para as adversidades. Deus tem me ensinado isso, eu queria falar mais sobre isso. Deus tem me ensinado como família a respeito disso, que nós devemos olhar para o lugar certo, para o lugar correto, de onde realmente vem a nossa força. E esse salmo nos ensina mais ainda, ele tem a resposta. É uma pergunta retórica, né? O salmista pergunta e ele mesmo responde, dizendo a respeito de onde vem o socorro. Versículos 1 e 2 ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você continuar lendo, o meu socorro vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ou seja, eu não estou sozinho, eu não estou caminhando sozinho, eu estou caminhando com o próprio Deus, e Ele é o meu socorro. Socorro bem presente, está comigo todos os dias. Todos os dias Ele está comigo. Amém? Olha esse versículo aqui, você pode ler? Um versículo que você conhece muito bem, do Salmo 46, versículo 1. Olha a temática, olha a intencionalidade da palavra de Deus. O que nos diz aí? Leia bem forte para você participar. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem escreveu o hino Castelo Forte é o Nosso Deus? Cadê os presbiterianos aí? Tenso, hein? Quem foi, Magali? Lutero escreveu esse hino em 1521. 1521. Quando Lutero, depois da Reforma Protestante, em 1517, ele estava sendo perseguido pela Inquisição. Ele iria morrer. E ele escreve o hino Castelo Forte ao Nosso Deus, com base em qual salmo? Com base no Salmo 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você consegue entender isso? Eu vou encerrar esse tópico aqui, mas eu gostaria que você entendesse isso de uma vez por todas. Deus é o seu socorro bem presente? Ele está com você? Você entende isso? A profundidade dessa temática? Deus é o meu socorro bem presente. Essa semana que passou, eu estava aconselhando uma pessoa, ela começou a chorar. E essa pessoa não é da nossa igreja. Graças a Deus, porque muita gente da cidade nos procura, não porque somos bons, longe disso, é porque pela graça de Deus a gente tem sinalizado o reino de Deus. Ela veio aqui, na quarta-feira, nós estávamos conversando, e ela começou a chorar. Eu perguntei: por que você está chorando? Por que você está chorando? Ela falou: pastor, se eu contasse para você a dificuldade que eu estou vivendo, você ia entender. Eu falei: então pode contar. E ela contou. E realmente é uma luta gigante. Sabe o que eu fiz? Porque ao longo dessa semana Deus foi construindo comigo essa mensagem. Abri as escrituras e falei com ela: abra no Salmo 46 aí. Abra no seu celular mesmo. Eu gostaria que você lesse. Eu não vou ler, leia você. E depois eu falei: vamos dobrar os nossos joelhos aqui nessa sala, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus, vamos interceder, porque nós cremos em um Deus que tudo pode. Amém, gente? Esse é o nosso Deus, não pode ser chavão para mim e para você. Nós não podemos ler um devocional apenas, nós não podemos ler um versículo apenas, nós não podemos nos deparar com uma dificuldade, com um procedimento cirúrgico, com uma dificuldade na família. Nós não podemos nos deparar com essas realidades sem acreditar piamente, dizendo: eu creio em um Deus que é socorro bem presente nas tribulações. Seja o que for, Deus está comigo. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. E detalhe, Ele não é homem para mentir. Amém? Esse é o nosso Deus. Então saia daqui nessa manhã entendendo isso de uma vez por todas.
Tem subido as patologias, depressão, ansiedade, crises terríveis. Pessoas que estão enfrentando desertos, vales, tempestades em diversas áreas. Mas nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver a palavra de Deus dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor é socorro bem presente. Fala para a pessoa que está perto do seu lado aí, pode falar mesmo. Profetiza, abençoa a vida dela aí, ó. Fala, às vezes a gente precisa ouvir, viu? Além de falar em voz alta, a gente precisa ouvir. Não aconteceu isso com você lá, Flavinha, na cirurgia que você fez? Amém? Deus não foi bom com você? Flavinha está aqui hoje. Quantas pessoas Deus não foi bom com você, Marcelo? Na cirurgia que você fez? Deus é bom, gente. Isso é testemunho vivo. Isso é graça, é bondade de Deus. Para a gente caminhar para o final aqui, porque esse salmo é riquíssimo, eu ficaria um bom tempo falando nele. Mas olha comigo aqui. Olha comigo esse versículo. Ele nos ensina que nós temos um guarda. É o versículo 8, você pode ler para você participar? Versículo 8, que nos diz aí: o Senhor... Olha para o salmo aí para você entender uma coisa muito importante. Por 5 vezes nós encontramos a palavra guarda. O salmista enfatiza que nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que guarda a nossa entrada. Nós temos um Deus que guarda a nossa saída. Nós temos um Deus que nos guarda de todo o mal. Nós temos um Deus que está conosco. E se você olhar comigo o salmo, você vai perceber que por 3 vezes nós encontramos a expressão que Deus não dorme. Aquele cochilinho que você tira, sabe? Bom, hein? Aquele cochilinho bom. Hoje à tarde você vai tirar esse cochilinho? Bom, com essa chuva aí, aleluia. Amém? Faz um bolinho de chuva lá, toma um café e capota glorificando já. Aleluia. Beleza? Só que Deus não dorme. Não dormita o guarda de Israel, Ele nos livra de todo mal. Agora olha para mim aqui um pouquinho. Os salmos de romagem são sequenciais, hein? Ou seja, o Salmo 121 é a resposta do Salmo 120. Olha comigo o versículo 1 do Salmo 121, eu vou ler para você o versículo 1 do Salmo 120. Olha comigo aí. Salmo 121, versículo 1 e 2, e eu vou ler para você Salmo 120, versículos 1 e 2. Assim nos diz. E detalhe, se você está com a sua Bíblia aí, você vai perceber que no título do Salmo nós não temos o autor identificado. O Salmo 120 assim nos diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Livra-me dos lábios o quê? Mentirosos. E da língua enganadora. Agora olha para o versículo 1 do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro de quem? Das dificuldades do dia a dia e também daquela linguinha abençoada, hein? Aquela linguinha que Tiago nos diz lá no capítulo 3, a partir do versículo 6, se você está com a sua Bíblia, olha aí. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 6, nos diz que a língua é semelhante ao inferno. Pastor, você está acrescentando isso? Não, está na Bíblia. A língua é semelhante ao inferno. Tiago também nos diz que a língua é semelhante a uma fagulha, que ela cai e consequentemente incendeia tudo. E para resumir, Tiago nos diz, capítulo 3, versículo 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Aquele irmão que está cantando na igreja, hein? Somos corpo, assim bem ajustados. Canta aí, Marquinhos. Totalmente ligados. Sai da igreja, está descendo a boca no outro, né? Meu irmão, que Deus pese a mão na sua vida, viu? Mas pese bonito. Não, estou falando sério. Estou brincando agora não. E nem adianta se escandalizar com isso não, porque isso é bíblico. Deus não compactua com isso não, gente. Basta você ler o Salmo 1. Infeliz é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores para difamar os outros. Não anda com ele não. Ele é um ímpio. Aquele irmão que está aqui, numa igreja semelhante à nossa, mas não tem maturidade espiritual, não tem cobertura espiritual. E eu e você estamos sujeitos a esses perigos.
E muitas vezes nós nem sabemos, não temos como nos defender, porque nós não tomamos conhecimento. Guarde isso com você, o Senhor nos guarda de todo mal, porque muitas vezes eu e você não temos conhecimento desse mal. Ele nos concede muitos livramentos na estrada, na saúde, com relação a outras pessoas, porque nós temos um Deus que é bondoso. Pastor, mas quando acontece algo de mal comigo, é a permissão de Deus, como aconteceu com Jó, como aconteceu com tantos outros, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer. Isso é Bíblia. O Deus que nos guarda de todo mal, seja ele qual for. Que Deus nos livre disso, amém, gente? Ele nos guarda de todo mal. E olha que conexão linda. Você não tinha pensado nisso, né? Olha que conexão maravilhosa. Você já leu a bênção sacerdotal ou a bênção araônica? Lá em Números capítulo 6, do versículo 24 ao 26. Leia comigo aí, bem forte, por favor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso é promessa, é Deus quem nos guarda. Os profetas, os filhos de Arão, liam essa bênção sacerdotal diante de toda a congregação, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. É Deus quem nos guarda, meu irmão e minha irmã, de tantos perigos. É Deus quem nos livra. Você tem algum testemunho aí de livramento de Deus na sua vida? Você tem algo que aconteceu na sua vida que você percebeu a mão de Deus guardando você? Tem alguma coisa que você se lembra? De Deus guardando você, protegendo a sua família, em um dia difícil? O Senhor derrama sobre nós a paz dele, a paz inexplicável. Então nós vamos caminhar para o final aqui. Resumindo a nossa mensagem de hoje, eu gostaria que você guardasse isso. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para Deus. Seja realista. Entenda as circunstâncias, mas olhe acima de tudo para Deus. Aquela mãe aflita, olhe para Deus. Aquele pai desesperado por causa do sustento, olhe para Deus. Você, meu irmão, que aqui está enfrentando alguma luta na saúde, foque o seu olhar no Senhor. Entenda que Deus é o nosso socorro, né? Aquela linguagem universal que começou na Inglaterra, bem falando a respeito dessa questão do socorro, né? Quando um avião que está passando por um período de grande dificuldade, ele começa a emitir um código universal. Você sabe qual é esse código? Mayday, Mayday, Mayday. O que significa isso? Socorro, socorro, socorro. Talvez há pessoas aqui que estão em declínio. É preciso pedir socorro. Mayday, Mayday, Mayday. Me conceda o teu socorro, Senhor. É Deus quem nos guarda. Para de lutar essas lutas aí, viu? Posso dar uma dica para você? Para. Esquece. Às vezes a gente entra em algumas brigas que não são nossas. Às vezes a gente luta algumas lutas que nós não devemos lutar. Basta você olhar para a orientação de Deus para Josafá, dizendo: a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe o que significa isso? É Ele quem nos guarda. Ele está conosco e, por fim, seja qual for a dificuldade, confie em Deus. Você pode se colocar em pé? Chamar o pessoal da música aqui à frente. Se coloque em pé. Olha para mim um pouquinho aqui. Eu tenho certeza absoluta que do trono de Deus Ele trouxe essa mensagem para o seu coração hoje. Tenho certeza absoluta. Absoluta. Verdade absoluta. Certo? Hoje eu acordei 5 horas da manhã para orar, para você que está sentado aí, para você ouvir essa mensagem. Aquela chuvinha caindo na janela lá. Falei: ô Jesus. Não, vamos ficar firme aqui, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Isso aqui é sério, gente. Nós não brincamos aqui não, isso aqui é sério.
Nós não expomos a palavra só por expor, nós expomos a palavra na perspectiva de que Deus vai fazer algo. E Deus faz. Eu estou sentindo no coração de você orar com quem está perto de você aí. Ore com ele, ore com ela. Dá sua mão de novo aí. Caso você não goste disso, fica tranquilo, não tem problema. Aqui é um simbolismo de eu estou com você. Essa semana que passou, nós estávamos na célula e nós fazemos o nosso compartilhar do estudo, né? Falando a respeito da vida de Josafá. E teve um irmão que falou uma coisa tão legal que eu não tinha percebido no texto, hein? Quando Josafá fica com medo, depois ele convoca um jejum, começando pelas crianças. E aquele irmão falou para nós lá, dizendo: pastor, você percebeu que ele convocou até as crianças para jejuar? Você percebeu que Josafá, que é um rei, reinou por 35 anos, ficou com medo, ele chamou pessoas? Nós precisamos de pessoas, gente. Então ore aí com quem está perto de você, ore, clame ao Senhor. Nós já estamos caminhando para o final aqui. Talvez essa pessoa entrou aqui caminhando com algum medo, com algum receio, com alguma dificuldade, com dificuldade em confiar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos nas Tuas mãos, colocamos essa mensagem que nós ouvimos nessa manhã, Pai, e sabemos que nós precisamos uns dos outros, e acima de tudo sabemos que nós precisamos do Senhor. Pai, nos ajude a olhar além dos montes, nos ajude a olhar para o Senhor. O Senhor está acima de Baal, o Senhor está acima de todo e qualquer Deus com letra minúscula. O Senhor é o nosso Deus verdadeiro. Pai, que o Senhor possa nos socorrer diante de toda e qualquer adversidade. E Pai, que o Senhor possa nos guardar ao longo dessa semana. Pai, livra-nos do mal, do homem mau, livra-nos do homem traiçoeiro. Guarda-nos, ó Pai, no trabalho, guarda a nossa saúde, guarda-nos no trânsito, guarda-nos no trabalho, no que diz respeito a nossa entrada e a nossa saída. Guarda os nossos filhos na escola, Senhor. Guarda o nosso casamento, Pai. Guarda a nossa família de uma forma completa. Que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua paz, e que o Teu rosto possa resplandecer sobre as nossas vidas. Pai, nós vamos terminar esse tempo de oração aqui, a nossa oração cantada, e nós vamos terminar declarando o quê? Feliz é o homem que em Ti confia. Feliz é o homem que durante a caminhada deposita a confiança no Senhor. Feliz é aquela irmã que está orando e confiando no Senhor. Abençoa o Teu povo aqui, Pai, todos nós. O Senhor sabe o motivo pelo qual essa palavra foi ministrada. Aplica no coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus aí, glória a Deus por isso.